Capítulo 22, Tengo. O tempo flui de forma distorcida. Tengo pensou sobre seu cérebro. Muitas coisas o fizeram pensar nele. O tamanho do cérebro humano quadriplicou nos últimos 2.500.000 anos, e a despeito de pesar o equivalente a 2% do peso total do corpo humano, consome 40% de toda a energia do corpo. Foi o que descobriu em um livro que lera recentemente, e que o aumento significativo do cérebro proporcionou ao homem a aquisição de noções como a do tempo, do espaço e das possibilidades. As noções de tempo, espaço e possibilidade. Tengo sabia que o tempo podia se distorcer conforme avançava. A despeito de sua linearidade, ele se distorcia ao ser consumado. Tornava-se extremamente lento e pesaroso, ou ligeiro e agradável. Às vezes, a sequência dos fatos era alterada e, em casos extremos, um acontecimento simplesmente deixava de existir, ou algo até então inexistente passava a existir. As pessoas reorganizam o tempo aleatoriamente, no intuito de ordenar sua própria existência. Em outras palavras, as pessoas utilizam esse mecanismo para preservar a todo custo o seu juízo perfeito. Se fôssemos obrigados a aceitar o tempo em sua linear uniformidade, nossos nervos certamente não suportariam o estado de tensão e a vida se tornaria uma tortura. Essa era a opinião de Tengo. Graças ao aumento do tamanho do cérebro, o homem assimilara o conceito de temporalidade, mas, ao mesmo tempo, aprendera maneiras de alterar e reorganizar o tempo. Os homens o consomem sem cessar e, simultaneamente, tornam a reproduzi-lo após uma reorganização consistente. Isso não é uma tarefa simples e explica o motivo de o cérebro consumir 40% da energia total do corpo. Tengo sempre se questionava se aquela lembrança de quando tinha 1 ano e meio, no máximo 2, teria realmente acontecido. Aquela cena em que sua mãe, vestida apenas com a roupa íntima, deixava um homem que não era o seu pai chupar os bicos de seus seios. Os braços de sua mãe envolviam o corpo desse homem. Será que um bebê de 1 ou 2 anos seria capaz de apreender esses detalhes? Seria mesmo capaz de registrar uma cena de modo tão vívido e com tamanha riqueza de detalhes? Ou será que a lembrança era apenas um engodo que ele próprio criara para se proteger? Isso era possível. Em algum momento, o cérebro de Tengo poderia ter inconscientemente inventado a lembrança daquele homem, como um suposto pai verdadeiro, no intuito de justificar que ele não era o filho biológico da pessoa que respondia ao chamado de pai, uma tentativa de eliminar a íntima relação de consanguinidade com aquela pessoa que dizia ser seu pai. Criar a hipótese de que, em algum lugar, sua mãe estava viva com seu verdadeiro pai era como abrir uma nova porta em sua vida sufocante e limitada. No entanto, a lembrança era acompanhada por uma vívida sensação de realidade. Havia nela algo de tátil, com peso, cheiro e profundidade. Era uma lembrança firmemente aderida na tela de sua consciência, como um marisco grudado ao casco do navio. Por mais que tentasse, era impossível arrancá-la ou desgrudá-la. Tengo não conseguia se convencer de que a lembrança era apenas um subterfúgio criado por sua consciência. Ao mesmo tempo, era real demais, intensa demais para ser mera invenção. Vamos imaginar que a lembrança é autêntica, que realmente aconteceu. O bebê Tengo certamente deve ter ficado apavorado ao ver a cena. Os seios que deveriam ser oferecidos a ele estavam sendo dados a uma outra pessoa, alguém muito maior e bem mais forte que ele. E sua mãe parecia ter apagado a existência dele em sua mente, ainda que
que temporariamente. Uma situação que basicamente colocava em risco sua frágil existência. O real sentimento de medo que a situação lhe provocou teria ficado nitidamente gravado em sua tela mental. Era a lembrança desse medo que abruptamente voltava sem aviso, como uma espécie de enxurrada repentina, deixando-o em estado de pânico. Funcionava como um recado a lembrá-lo de que, independentemente de aonde ele fosse ou o que fizesse, jamais escaparia da pressão dessa enxurrada. A lembrança moldava a pessoa que ele era, a vida que ele construíra, e insistia em levá-lo de volta para um determinado lugar a que ele necessariamente precisava ir. Por mais que tentasse resistir à força desse chamado, estava fadado a não escapar dele. Tengo achou então que fora seu desejo de sentir o odor da mãe que o fizera pegar e cheirar o pijama usado por Fukaeri. Era essa a sua impressão. No entanto, por que será que precisava buscar a imagem da mãe justamente cheirando o corpo de uma garota de 17 anos? Devia haver algum outro lugar onde pudesse conseguir isso. Por exemplo, no corpo de sua namorada mais velha. A namorada de Tengo era 10 anos mais velha que ele e tinha seios grandes e bonitos, como aqueles que supostamente eram os de sua mãe. Sua namorada também ficava muito bem de camisola branca. Mas Tengo não sabia o porquê de ele não buscar nela a figura materna e de nunca ter desejado sentir o cheiro de seu corpo. Ela satisfazia de modo muito eficiente o apetite sexual que ele acumulava durante a semana. E Tengo também, na maior parte das vezes, conseguia satisfazê-la sexualmente. Isso, obviamente, era uma realização importante. No entanto, a relação entre os dois não tinha um significado mais profundo do que isso. Ela é que comandava a maior parte do ato sexual. Tengo não precisava pensar em nada, bastava fazer o que ela mandava. Ele não precisava escolher nem decidir. Dele se exigiam apenas duas coisas: manter o pênis ereto e ejacular no momento certo. Se ela lhe dissesse, ainda não, aguente mais um pouco, Tengo se esforçava ao máximo para não ejacular. E quando ela sussurrava em seu ouvido, agora sim, vamos gozar, ele prontamente ejaculava o mais forte e intensamente que podia. Quando fazia isso, recebia elogios. Ela acariciava seu rosto e comentava o quanto era maravilhoso. Um dos talentos de Tengo era justamente a precisão. Isso incluía a atenção com que inseria os sinais de pontuação nos textos e as soluções mais adequadas para resolver uma fórmula matemática. Quando ele transava com uma mulher mais nova, a coisa era bem diferente. Ele é que precisava pensar em várias coisas, fazer escolhas e tomar decisões do início ao fim. A situação o deixava desconfortável. Eram muitas as responsabilidades que pesavam sobre seus ombros. Ele se sentia como o capitão de um pequeno barco navegando em mar revolto. Precisava pensar em tudo, no leme, nas velas, na pressão atmosférica e na direção dos ventos. Precisava controlar a si próprio e elevar a confiança da tripulação. Um erro ou um deslize, por menor que fosse, poderia acarretar um desastre. E mais do que sexo, e isso se tornava uma espécie de encargo a ser cumprido. Como resultado, ele ficava tenso e errava o momento de ejacular, ou às vezes, na hora H, o membro não endurecia. Isso o deixava ainda mais inseguro. Com a sua namorada mais velha, ejacular fora de hora jamais aconteceu. Ela valorizava muito essa capacidade sexual de Tengo
e sempre o elogiava e o encorajava. Mas, depois daquela única vez em que ele ejaculou rápido demais, ela passou a evitar as camisolas brancas. Aliás, não só deixou de usá-las, como também abandonou a roupa íntima dessa cor. Nesse dia, ela vestia um conjunto de peças íntimas pretas e caprichou no sexo oral, deliciando-se com o pênis duro e seus testículos macios. Tengo podia ver os seios envoltos no sutiã de renda preta subindo e descendo, acompanhando o movimento de sua boca. Para evitar uma ejaculação precoce, fechou os olhos e pensou nos guiliaques. Eles não possuem tribunais e tampouco conhecem o significado de justiça. E só pelo fato de eles, até hoje, não entenderem para que servem as estradas, pode-se imaginar a imensa dificuldade que têm em nos compreender. Mesmo nas áreas em que existem estradas, eles continuam caminhando pela densa floresta. É muito comum ver as famílias e os cachorros em fila indiana andando com muita dificuldade no lamaçal próximo à estrada. Tengo imaginou os guiliaques com suas roupas modestas, em fila indiana, com seus cachorros e suas mulheres, falando muito pouco e caminhando pela densa floresta ao lado da estrada. Tengo imaginou os guiliaques com suas roupas modestas, em fila indiana com seus cachorros e suas mulheres, falando muito pouco e caminhando pela densa floresta ao lado da estrada. Para eles inexistia a noção de estrada no conceito de tempo, espaço e possibilidades. Preferiam caminhar tranquilamente pela densa floresta e a ir pela estrada, ainda que isso fosse incômodo, pois possivelmente era por meio dessa atitude que conseguiam se conscientizar de sua própria existência. Pobres guiliaques, dissera Fukaeri. Tengo se lembrou do rosto de Fukaeri enquanto dormia. Ela vestia seu pijama com as mangas e as barras dobradas por ser grande demais para ela. Depois, ele tirou o pijama da máquina de lavar e, aproximando-o do nariz, cheirou-o. Não podia pensar nisso, mas quando pensou já era tarde. Tengo ejaculou intensamente dentro da boca da namorada. Ela esperou ele terminar e depois se levantou da cama e foi ao banheiro. Tengo ouviu-a abrir a torneira e enxaguar a boca com água corrente. Em seguida, voltou para a cama como se nada tivesse acontecido. Me desculpe, disse Tengo. Você não conseguiu se segurar, né? Falou a namorada. Com a ponta do dedo, acariciou seu nariz. Tudo bem, não fique assim. Estava assim tão bom? Muito, disse Tengo. Acho que daqui a pouco consigo de novo. Não vejo a hora, disse ela, deitando o rosto no peito nu de Tengo e mantendo-se nessa posição com os olhos fechados. Tengo sentiu o ar quente que ela soltava pelo nariz. O que você acha que penso quando vejo e toco o seu peito? Ela perguntou. Não faço a mínima ideia. Os portões dos castelos que aparecem nos filmes de Akira Kurosawa. Os portões dos castelos? Disse Tengo, acariciando suas costas. Sabe aqueles portões enormes e resistentes que aparecem naqueles filmes em preto e branco como Trono Manchado de Sangue e A Fortaleza Escondida? Aqueles portões cheios de rebites de metal enormes? Sempre me lembro deles, firmes e fortes. Acho que não tenho rebites, disse Tengo.
Puxa, nem percebi, ela respondeu. 2 semanas depois do lançamento de Crisálida de Ar, o livro entrou na lista dos mais vendidos e, na 3ª semana, saltou para o primeiro lugar na seção de literatura. Tengo acompanhou sua trajetória até ele se tornar best-seller, lendo os vários jornais na sala dos professores. Saíram 2 propagandas do livro. Elas estampavam a capa do livro e, ao lado, uma pequena foto de Fukaeri vestida com uma blusa de verão de malha fina e seus belos seios, tirada possivelmente no dia da coletiva, que Tengo conhecia tão bem. Tinha os cabelos compridos e lisos até os ombros e um par de olhos negros e misteriosos que se fixavam na câmera. Através da lente, seus olhos observavam diretamente algo que a pessoa guardava secretamente dentro de si, ou que nem sequer tinha consciência de ocultar. Era um olhar neutro, mas meigo. O olhar daquela garota de 17 anos, desprovido de hesitação, além de derrubar a defesa das pessoas, provocava uma sensação inquietante. Muitas devem ter sentido curiosidade de comprar o livro só por ver a pequena foto em preto e branco. Alguns dias após a publicação do livro, Komatsu enviou pelo correio 2 exemplares de Crisálida de Ar para Tengo, mas ele nem sequer abriu o pacote. O texto impresso certamente era aquele que ele havia escrito, e apesar de ser a primeira vez que seu texto saía em livro, não teve nenhuma vontade de abri-lo para ler. Não teve sequer vontade de folheá-lo. Mesmo com o livro em mãos, não sentiu alegria. O texto podia até ser dele, mas a história era exclusivamente de Fukaeri. Era uma história que nascera dentro dela. Ele já havia cumprido a modesta função de técnico dos bastidores e o destino da obra. Dali em diante, não tinha mais relação com ele, ou melhor, não devia ter mais nenhuma relação com ele. Tengo pegou os livros ainda envoltos no plástico e os empurrou para o fundo da prateleira, onde seus olhos não pudessem vê-los. Depois da noite em que Fukaeri dormiu em seu apartamento, a vida de Tengo seguiu tranquila sem nenhum percalço. Choveu muito, mas ele não dava importância a isso. Condições meteorológicas eram um assunto que ficava numa posição bem inferior na lista dos itens de seu interesse. Fukaeri não deu mais notícias. Se não dera notícias, provavelmente era porque não havia nenhum problema em especial. Escrevia diariamente seu romance e, em paralelo, fazia pequenos artigos encomendados pela revista. Eram trabalhos esporádicos, sem assinatura, que qualquer um podia fazer, mas serviam como distração, e pelo pouco trabalho que davam, a remuneração era boa. Como sempre, 3 vezes por semana ele dava aulas de matemática na escola preparatória. Para tentar esquecer os assuntos incômodos, principalmente tudo o que se relacionava a Fukaeri e a Crisálida de Ar, ele foi adentrando cada vez mais no mundo da matemática. Uma vez que entrava nesse mundo, alterava-se o circuito de seu cérebro com um pequeno clique. Quando a chave era alterada, sua boca emitia palavras diferentes e seu corpo passava a usar músculos distintos. O tom de sua voz também mudava, e as feições do rosto sutilmente se alternavam. Tengo gostava dessa sensação de mudança de circuito. Era como estar num cômodo e passar para outro, ou trocar de sapatos. Quando ele entrava no mundo da matemática, conseguia atingir um grau de relaxamento que o tornava mais eloquente. Era uma sensação que ele não tinha no cotidiano, nem quando escrevia seus romances. Ele também se sentia uma pessoa mais prática. Era difícil saber qual desses Tengos era o verdadeiro. Mas conseguia mudar a chave desse circuito naturalmente, sem nenhum esforço. Ele sabia que, de uma forma ou de outra, essas mudanças eram necessárias. Do alto do tablado, como professor de matemática, ele incutia na cabeça dos alunos o quanto a matemática desejava ardentemente a lógica. No campo da matemática,
O que não se pode provar não possui sentido, mas uma vez que se prove esse algo, os mistérios do mundo passam a caber na palma da mão como uma ostra. As aulas eram sempre animadas e sua eloquência fazia com que os alunos prestassem atenção e se interessassem pela matéria. Além de ensiná-los com eficiência a resolver os exercícios, desvendava em grande estilo o romance secreto guardado em cada questão prática. Na sala de aula, Tengo olhava à sua volta e percebia que algumas garotas de 17 ou 18 anos o olhavam com admiração. Ele sabia que a matemática era um meio pelo qual conseguia seduzi-las. Sua eloquência era uma espécie de preliminar intelectual. As equações aritméticas afagavam as costas de suas alunas, os teoremas sussurravam em suas orelhas. Mas, depois de conhecer Foucault, ele tinha perdido totalmente o interesse sexual por elas. Tampouco desejava cheirar seus pijamas. Foucault certamente é uma pessoa especial. Tornou a pensar. Não podia compará-la com outras garotas. Com certeza ela tinha um significado especial para ele. Representava uma espécie de mensagem que ele não conseguia decifrar. Foucault certamente é uma pessoa especial. Tornou a pensar. Não podia compará-la com outras garotas. Com certeza, ela tinha um significado especial para ele. Representava uma espécie de mensagem que ele não conseguia decifrar. Racionalmente chegou à conclusão de que seria melhor não se envolver mais com Foucault. O melhor a fazer era se distanciar das pilhas de crisálida diária expostas nas livrarias, do professor Ibizuno, que nunca revelava o que realmente pensava, e do inquietante e misterioso grupo religioso. Pelo menos por enquanto, achou melhor também se afastar de Komatsu. Se não o fizesse, possivelmente seria arrastado para uma situação ainda mais confusa, sem qualquer noção de lógica e da qual jamais conseguiria escapar. Mas Tengo sabia muito bem que àquela altura seria difícil sair da intrincada conspiração. Estava totalmente mergulhado naquilo. Ele não se havia envolvido como os protagonistas dos filmes de Hitchcock que, sem querer, acabam se enredando numa conspiração. Tengo sabia desde o início que lidava com algo arriscado. O dispositivo já começara a funcionar e estava em pleno funcionamento. E não havia dúvidas de que Tengo era uma das peças da engrenagem. Uma peça muito importante. Ele conseguia ouvir bem baixinho o gemido do dispositivo e sentir o obstinado movimento dentro de seu corpo. Komatsu telefonou dias depois de a crisálida de ar estar por 2 semanas consecutivas no primeiro lugar na lista de mais vendidos. O telefone tocou pouco depois das 11 da noite. Tengo estava de pijama, deitado de bruços na cama, lendo um livro fazia algum tempo e pensando em desligar a luz de cabeceira para dormir. Ao ouvir o toque do telefone, imaginou ser Komatsu. É difícil explicar, mas Tengo sempre reconhecia suas ligações. O toque soava diferente. Assim como o texto possui um estilo, o toque de Komatsu também era singular. Tengo se levantou da cama e foi à cozinha atender o telefone, apesar de não querer fazê-lo.
O que ele queria era dormir tranquilo, sonhar com qualquer coisa que o levasse para longe dali. O gato montanhês Irimote, o canal do Panamá, a camada de ozônio ou até mesmo com o poeta Basho. Mas se não atendesse, com certeza o telefone tocaria de novo após 15 ou 30 minutos. Komatsu não tinha noção de tempo e nenhuma consideração com as pessoas que levavam uma vida comum. Sendo assim, o melhor a fazer era atender logo. Dos males, o menor. E aí, Tengo estava dormindo? Komatsu foi falando com aquele seu habitual tom despreocupado. Estava tentando, respondeu Tengo. Puxa, me desculpe, disse Komatsu sem soar convincente. É que eu queria te dizer que as vendas de crisálida de ar seguem de vento em popa. Que bom! O livro vende como pão quente. Coitado do pessoal da gráfica que, para dar conta, está passando a noite em claro. Já prevíamos a venda de uma tiragem grande. Afinal, é um romance escrito por uma garota bonita de 17 anos que está dando o que falar. Os pontos necessários para uma boa venda estão todos aí. Muito diferente de um romance escrito por um professor de escola preparatória com 30 anos e aspecto de urso. Isso mesmo, mas confesso que nem eu imaginava que ia vender tanto. É que o livro não se enquadra no típico romance de entretenimento. Não há cenas de sexo nem situações emocionais que nos fazem derramar lágrimas. Komatsu fez uma pausa para aguardar a reação de Tengo. Diante do silêncio, prosseguiu. A questão não é só vender muito. A obra também está sendo incrivelmente bem recebida pela opinião pública. Não se trata de um romance leviano, daqueles que os jovens escrevem de impulso sobre o que lhes vem à cabeça só para ter o que falar. A história da crisálida de ar é excelente. É claro que isso se tornou viável graças ao seu talento literário de transformá-lo num texto preciso e formidável. Realmente um trabalho perfeito. Tornou viável. Tengo pressionou levemente a têmpora sem dar ouvidos aos elogios de Komatsu. Toda vez que fazia elogios era porque, na sequência, havia alguma notícia não muito agradável. Tengo perguntou, e então, Komatsu, qual é a má notícia? Como você sabe que eu tenho uma má notícia? Quem me ligou a uma hora dessas foi você, não foi? Impossível que não tenha algo ruim para dizer. Tem razão, admitiu Komatsu admirado. Realmente você tem razão. Sua intuição é muito boa. Não tem nada a ver com intuição, pensou Tengo. É apenas uma constatação de experiências anteriores. Mas não falou nada. Preferiu aguardar o que o outro tinha a dizer. É isso mesmo. Infelizmente, tenho uma notícia não muito boa, disse Komatsu. Fez uma pausa carregada de significados. Tengo imaginou seus olhos, do outro lado da linha, brilhando na escuridão como os de um mangusto. Deve ter a ver com a autora de Crisálida de Ar, acertei? Disse Tengo. Acertou. Tem a ver com Fukaeri. Temos um delicado problema. Para falar a verdade, faz tempo que não sabemos onde ela está. Tengo continuava a pressionar a têmpora. Faz tempo? Desde quando? 3 dias atrás, na quarta-feira de manhã, ela saiu de casa de Yokotama e veio para Tóquio.
O professor Ebizuno a levou até a estação. Ela não disse para onde ia. Depois, telefonou para ele avisando que não voltaria para casa na montanha e que passaria a noite no apartamento de Shinanomachi. Naquele dia, a filha do professor Ebizuno também ficou de dormir no apartamento. Mas Fukaeri não voltou. Depois disso, não se tem mais notícia dela. Tengo tentou se lembrar do que acontecera nos últimos 3 dias. Não conseguiu recordar nada de relevante. Não temos ideia de onde ela possa estar. Foi então que achei que talvez ela tivesse entrado em contato com você. Ela não entrou em contato comigo, disse Tengo. Ela havia passado a noite em seu apartamento, mas isso fora há 4 semanas antes. Ela não entrou em contato comigo, disse Tengo. Ela havia passado a noite em seu apartamento, mas isso fora 4 semanas antes. Tengo hesitou se devia ou não contar para Komatsu que outro dia ela havia comentado que achava melhor não voltar para o apartamento de Shinanomachi. Pode ser que pressentisse haver algo ruim, mas achou melhor se calar. Tengo não queria dizer a Komatsu que ela dormira em seu apartamento. Ela é uma menina estranha, disse Tengo. Pode ser que tinha resolvido ir sozinha para algum lugar sem avisar. Não. Acho que não. Fukaeri pode não parecer, mas é uma pessoa muito íntegra. Ela sempre deixa claro onde está. Segundo o professor Ebizuno, costuma telefonar para avisar onde está e para onde vai. É por isso que o fato de não entrar em contato há 3 dias não é normal. Pode ser que tenha acontecido algo ruim. Tengo murmurou. Algo ruim? O professor e a filha dele estão muito preocupados, disse Komatsu. Se não descobrirem o paradeiro dela, você vai ficar numa situação bem difícil, não vai? Ah, vou. Se virar um caso policial, a coisa vai ficar complicada. Não é para menos, afinal, estamos falando do desaparecimento de uma escritora jovem e bonita, autora de um livro que rapidamente se tornou um best-seller. Sem dúvida, vai causar um tremendo alvoroço nos meios de comunicação. Se isso acontecer, eu, como editor responsável, vou ser chamado para dar esclarecimentos. Isso não é nada bom. Sempre fui uma pessoa dos bastidores, não gosto da luz do sol. E a gente nunca sabe até que ponto a situação pode fazer com que a verdade venha à tona. O que o professor Ebizuno diz sobre isso? Ele diz que amanhã mesmo vai procurar a polícia e solicitar uma busca, disse Komatsu. Foi então que pedi, com jeito, para ele aguardar mais alguns dias, mas sei que não posso pedir para esperar muito. Se a imprensa descobrir o pedido de busca, vai fazer estardalhaço, não vai? Não sei como a polícia vai agir, mas Fukaeri é a personalidade do momento. Não se trata de uma adolescente que fugiu de casa. Realmente, vai ser difícil esconder isso do público. Tengo achou que poderia ser exatamente esse o desejo do professor Ebizuno, usar Fukaeri como isca e causar um tremendo alvoroço na sociedade. Seria um tipo de alavanca para esclarecer a relação de Sakigake e seus pais e descobrir onde estavam. Se fosse isso, o plano do professor Ebizuno estava dando certo. Mas será que estaria ciente do quão perigoso era esse plano? Devia estar. O professor não era uma pessoa irresponsável. Afinal, seu trabalho era justamente o de refletir profundamente sobre as coisas. Havia alguns fatores importantes sobre a situação de Fukaeri que Tengo ainda não sabia.
Ele sentia que faltavam peças para montar o quebra-cabeça. Uma pessoa inteligente jamais se envolveria numa situação tão complicada. Tengo, você não tem ideia de onde ela possa ter ido? Por enquanto, não. É mesmo? Disse Komatsu. Sua voz revelava sinais de cansaço. Não era normal que demonstrasse fraqueza. Desculpe por ter te acordado tarde da noite. Não tem problema. Nas atuais circunstâncias, eu entendo. Disse Tengo. Eu preferiria não envolver você nesses problemas mundanos. Sua função era reescrever o texto, e isso você cumpriu com acerto. Mas nem tudo na vida se resolve tão facilmente como desejamos. Como eu te disse outro dia, estamos no mesmo barco, levados pela correnteza. Estamos juntos nessa. Tengo terminou automaticamente a frase. Isso mesmo. Mas, Komatsu, se o desaparecimento de Fukaeri for revelado, as vendas de crisálida de ar vão aumentar ainda mais, não vão? Já está vendendo até demais, disse Komatsu, resignado. Não precisamos de mais publicidade. O escândalo é apenas uma fonte de complicações. O que precisamos fazer é aterrissar num local tranquilo e pensar. Aterrissar num local tranquilo? Repetiu Tengo. Do outro lado da linha, Komatsu fez um barulho, como se engolisse algo imaginário, e deu uma leve tossida. Vamos marcar outro dia para conversar com calma enquanto comemos alguma coisa, está bem? Por enquanto, vamos deixar passar essa turbulência. Boa noite, Tengo. Durma bem. Komatsu desligou o telefone logo após dizer isso. Mas Tengo não conseguia mais dormir. Era como se uma maldição tivesse caído sobre ele. Estava com sono, mas não podia adormecer. Durma bem? Nada, pensou, indo para a cozinha sentar-se na mesa para trabalhar. Mas tampouco pôde escrever. Pegou então uma garrafa de uísque no armário, encheu um copo e o bebeu puro, em pequenos goles. Era possível que, conforme o imaginado, Fukaeri tivesse cumprido sua função de isca e que o grupo religioso Sakigake a houvesse raptado. Era uma possibilidade que Tengo achava plausível. Eles bem que poderiam estar vigiando o apartamento de Shinanomachi, e assim que Fukaeri aparecera por lá, sequestraram-na, colocando-a à força num carro. Não seria impossível se agissem rapidamente e na hora certa. Quando naquele dia Fukaeri disse: "Acho melhor não voltar para o apartamento de Shinanomachi", talvez intuísse algo assim. Fukaeri disse a Tengo que o povo pequenino e a crisálida de ar existiam de verdade. Ela conhecera o povo pequenino na comunidade agrícola Sakigake quando cumpria o castigo por ter cometido o erro que matara a cabra cega. Todas as noites, ela os ajudava a fazer a crisálida de ar. Como resultado, ela aprendera algo significativo. Foi então que contara o fato numa história que Tengo transformara em obra literária. Em outras palavras, Tengo a transformara em mercadoria. E essa mercadoria, segundo Komatsu, vendia como pão quente. Para Sakigake, possivelmente não fora nada bom. A história do povo pequenino e da crisálida de ar era um segredo importante que não deveria ser revelado para os de fora. Por isso, para evitar que outros segredos pudessem ser descobertos, haviam raptado Fukaeri.
Apesar do risco de serem considerados suspeitos por seu desaparecimento, não podiam deixar de recorrer à força bruta. Mas era apenas uma hipótese levantada por Tengo. Ele não tinha nenhuma evidência para embasar sua hipótese. Se anunciasse em alto e bom som: o povo pequenino e a crisálida diária existem de verdade, quem acreditaria? Para início de conversa, nem mesmo o próprio Tengo sabia exatamente o que significava existir. Outra hipótese a ser considerada era de que Fukaeri tivesse ficado aborrecida com o alvoroço em torno de a crisálida diária e resolvido se esconder. A possibilidade também era viável. O impossível era prever suas atitudes. Se fosse mesmo isso, ela teria dado um jeito de avisar o professor Ebizuno e sua filha Azami para não deixá-los preocupados. Não havia nenhum motivo para que não o fizesse. No entanto, se Fukaeri fora sequestrada pelo grupo religioso, Tengo temia que ela estivesse numa situação perigosa. Assim como seus pais haviam sumido de uma hora para outra, o mesmo poderia acontecer com ela. Mesmo que a relação entre Fukaeri e Sakigake fosse revelada, isso parecia apenas questão de tempo. E que isso gerasse um escândalo na imprensa não adiantaria nada se a polícia dissesse: não temos nenhum indício de que tenha sido sequestrada, e se recusasse a cuidar do caso. Tudo não passaria de uma tempestade em copo d'água. E algo assim, pior, poderia acontecer com Fukaeri. Será que o professor Ebizuno previra aquele cenário? Tengo pensou em telefonar ao professor e conversar com ele sobre aquilo, mas já era madrugada. O jeito era esperar o dia seguinte. Logo pela manhã, Tengo discou o número que havia anotado na casa do professor Ebizuno. Não conseguiu completar a ligação. Uma mensagem gravada da companhia telefônica dizia: este número de telefone não existe. Favor verificar o número e tentar novamente. Tengo ligou várias vezes, mas sempre caía na mesma mensagem. Provavelmente, após o sucesso de Fukaeri, ele mudara de telefone para evitar a enxurrada de telefonemas de repórteres. Na semana seguinte, nada de novo aconteceu. Crisálida de Ar continuava vendendo bem e, como sempre, mantinha-se no topo da lista nacional de mais vendidos. Tengo não recebeu nenhum telefonema. Ligou inúmeras vezes para a empresa de Komatsu, mas ele estava sempre ausente. Não era novidade. Deixou vários recados com o departamento editorial pedindo que ele retornasse, mas Komatsu nunca ligou de volta. Tampouco isso era novidade. Diariamente, Tengo passava os olhos nos jornais, mas não havia nenhuma notícia sobre um pedido de busca de Fukaeri. Será que o professor Ebizuno, no final das contas, decidira não acionar a polícia? Ou será que as investigações eram conduzidas em sigilo? Talvez o professor houvesse feito o pedido, mas a polícia fizera pouco caso por considerá-la mais uma garota da cidade que costumava fugir de casa. Como de costume, Tengo dava aulas na escola preparatória 3 vezes por semana e nos demais dias escrevia seu longo romance. Às sextas, sua namorada lhe fazia uma visita e passavam a tarde juntos transando com intensidade. Mas não importava o que Tengo fizesse, ele não conseguia se concentrar. Passava o dia insatisfeito, com um incômodo desassossego, como se tivesse engolido um pedaço denso de nuvem. Foi perdendo o apetite. Durante a noite, acordava de repente e não conseguia mais pregar o olho. Sem conseguir dormir, passava a madrugada pensando em Fukaeri. Ficava imaginando onde ela poderia estar e o que estaria fazendo. E com quem estaria? O que estariam fazendo com ela? Inúmeras coisas passavam por sua cabeça. Seus pensamentos tinham pouca variação, mas tudo o que imaginava era acompanhado de uma disposição pessimista. Na imagem que guardava de Fukaeri, ela usava um suéter de malha fina, bem justinho, que deixava à mostra o contorno dos seios. A imagem lhe dava falta de ar e um estado de perturbação aguda.
Fukaeri só entrou em contato numa quinta-feira, quando Crisálida de Ar se mantinha na 6ª semana consecutiva na lista dos mais vendidos.